continuaremos as profecias acerca de Jesus no Antigo Testamento, vendo agora as festas bíblicas que anunciavam a vinda de Jesus e a sua volta redentora. A primeira festa que se fez como memorial foi a Páscoa. A Páscoa, que também é chamada de Festa dos Pães Asmos, lembra o tempo que o povo de Israel, os hebreus, foram libertos da escravidão do Egito. E nessa época, o cordeiro imolado na última praga sinalizava a proteção dos hebreus primogênitos no Egito, apontando para Jesus, que foi crucificado e levou sobre si os nossos pecados. Então, aquele sinal que o cordeiro que foi imolado lá no Egito, e eles passavam o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas, das vigas, simbolizava Jesus. Jesus, que é o nosso protetor, Ele que está guardando a nossa casa e a nossa família, principalmente nesse tempo de pandemia. Outro memorial que ficou conhecido foi as primícias. Que apresenta os primeiros frutos do trabalho. Aponta para Jesus, que ressuscitou no primeiro dia da semana. A terceira festa é a festa de Pentecostes, que lembra que foi que os hebreus foram servos no Egito. No Novo Testamento, foi em Pentecoste que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, 50 dias depois da Páscoa. Então nós vemos como foi lá no Antigo Testamento e como foi depois de Cristo. E vemos a importância dessas festas judaicas. Essas festas, a festa da Páscoa, a festa de primícias e a festa de Pentecostes são as festas da primavera. Da primavera. E agora veremos as festas de outono, que simbolizam mais a volta de Jesus Cristo, a segunda vinda dele, porque a primeira apontava para a vinda do Messias, que é Jesus Cristo. Festa das trombetas, chamada de Yom Teruah, é celebrado do Ano Novo Judaico, anuncia a breve chegada do dia da expiação. Segundo a tradição judaica, o sopro do shofar neste dia relembra o toque das trombetas durante a conquista da cidade de Jericó e os cornos do carneiro que Abraão usou para o sacrifício no Monte Moriá. Os adventistas proclamam que os 2.300 dias, anos simbólicos de Daniel 8:14, terminariam na década de 1840, ocasião em que o santuário seria purificado. É interessante saber como essa festa tem a ver com o fim dos tempos, porque lá em Apocalipse nós vamos ver o toque das 7 trombetas, e as trombetas simbolizam a volta de Jesus Cristo. Então essa festa está intimamente ligada à sua volta. Agora eu falei aqui no final sobre os adventistas. Isso nós veremos mais aprofundado quando estudarmos Daniel. Mas, como eu já tinha dito, eles esperaram
em 1844 a volta de Jesus não ocorreu, e eles creram que a partir dessa época Jesus entrou no santuário celestial, como eu falei na aula passada. E esse santuário celestial é o Santo dos Santos, nos céus. As Escrituras falam-nos de um tempo em que Israel será reunido na sua terra através do toque de uma grande trombeta. E na nova aliança, o apóstolo Paulo explica este mistério numa altura que todos os crentes serão reunidos ao Messias. E em Apocalipse fala a respeito das 7 trombetas que serão tocadas no fim dos tempos, como acabei de falar, né? Então, esse chamado que o shofar provoca, nós veremos no final dos tempos, porque Israel se reunirá para ver o Messias que foi transpassado por eles. E nós, gentios, também nos reuniremos para ver o Messias voltando com glória e poder. O dia da expiação, que é chamado de Yom Kippur, ocorre após 10 dias da festa das trombetas, Yom Teruah. Segundo a tradição judaica, o dia estabelecido para que cada judeu, acerte as suas contas com Deus. Então, a partir de Yom Kippur, Deus escreve uma nova história. É o ano novo judaico, é um tempo de comemoração do ano novo. Eles se preparam para essa época, para o toque da trombeta, e posteriormente se arrependerem dos pecados que praticaram durante o ano passado e se alegrarem com o início do novo ano, que Deus estaria escrevendo uma nova história na vida deles. Para os adventistas, o ano de 1844 foi definido como o início do dia antitípico da expiação. Essa festa aponta para o tempo em que Israel, como nação, será reunida ao Messias Jesus. Como acabamos de falar, tudo aponta para Jesus, inclusive a festa de expiação, que é Yom Kippur. E por fim não, porque ainda tem mais uma festa, mas nós lembramos da festa de tabernáculos. É um memorial do tempo em que os israelitas moravam em cabanas no deserto. Também simbolizava a festa da colheita. Em Amós 9:11 vai dizer: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei suas brechas e, levantando das ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Então, por isso que na festa de tabernáculos eles constroem cabanas, para lembrar do tempo que o povo israelita passou no deserto, né? Em Zacarias 14, 16, 21 vai dizer: o profeta Zacarias predisse que na era messiânica todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar ao Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa de tabernáculos, uma festa importante para a cultura judaica e uma festa importante para os gentios também, que simboliza que Jesus vem tabernacular conosco. E inclusive alguns teólogos chegam a falar que essa seria uma data para Jesus voltar na festa de tabernáculos.
Em João 1,14 vai dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou no grego é eskinese. Eskinese. Eu acho que é assim. E significa tabernaculou entre nós. Como eu acabei de falar, essa festa simboliza que Jesus virá tabernacular com a gente. Ele já veio na sua concepção de homem, mas na sua segunda volta como Rei poderoso. Por fim, nós falaremos de uma festa que não está descrita biblicamente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento Jesus participou dessa festa também, que é a festa da dedicação, ou Hanukkah. É uma festa judaica, também conhecida como Festival das Luzes ou Dedicação. Hanukkah é uma palavra hebraica que significa dedicação ou inauguração. A festa é comemorada por 8 dias. A história vai ser a seguinte, prestem atenção. Em 180 a.C., o tirano Antíoco IV Epifânio ascendeu ao trono Seleucida, o trono que veio depois de Alexandre o Grande, e quis impor de maneira firme a cultura da Grécia sobre os judeus, eliminando assim aquilo que os unificava em qualquer lugar que estivesse, a Torá. Então, esse imperador, ele queria desfazer a cultura judaica, tirando a Torá do templo e dos lugares de adoração, que eram as sinagogas, né? Em 167 a.C., após acabar com a revolta dos judeus em Jerusalém, Antíoco ordenou a construção de um altar para Zeus, Júpiter, erguido no templo, fazendo os sacrifícios de animais imundos sobre o altar, e proibiu a Torá de ser lida e praticada, sendo morto todo aquele que descumprisse tal ordem. Então nós vemos que agora há uma paganização da cultura judaica, porque eles criam na Torá, eles tirou a Torá do templo e ainda introduziu outros deuses, inclusive o deus Zeus, que simbolizava por Júpiter na cultura romana, eu creio que foi romana, e eles destruíram com a adoração dada pelos judeus, pelos israelitas, né? Yehudá, conhecido como Judas Macabeu, ficou à frente da batalha, com um pequeno exército formado em sua maioria por camponeses. Mesmo assim, os judeus lograram vencer o exército de Antíoco no ano de 164 a.C. e libertaram Jerusalém, purificando o templo. Então esse foi o tempo em que o templo foi imaculado, né? E os judeus que se ajuntaram, que eram na maioria camponeses, eles venceram o exército de Antíoco. Para você ver como Deus sempre esteve com o povo judeu, que inclusive nessa guerra eles tinham menos condições de vencer, mesmo assim venceram. Deus sempre esteve com o povo judeu. E assim, a partir da vitória na guerra, eles limparam o templo e consagraram o templo novamente ao Senhor, Deus de Israel.
O segundo milagre é mais sobrenatural e deu origem à festa de Hanukkah. Após a purificação da cidade santa e da casa de Deus, foi constatado que só havia um jarrinho de azeite puro no templo, com o selo intacto do Kohen Gadol, que é o sumo sacerdote, para que as luzes da menorá fossem acesas. E isso duraria apenas um dia, mas milagrosamente durou 8 dias, tempo suficiente para que um novo azeite puro fosse produzido e levado ao templo para o devido fim, conforme manda a Torá. Então nós vemos o milagre que Deus opera em Hanukkah, porque eles tinham azeite só para um dia, mas durou 8 dias. Eu creio que você já deve ter visto, eu não vou colocar aqui, mas você já deve ter visto a menorá. É um candelabro com 8 candeias, né? E ela é acesa cada uma um dia. E como foi dito aqui, só tinha azeite para um dia, mas só que milagrosamente esse azeite durou 8 dias. E assim iniciou-se a festa de Hanukkah. É a purificação do templo e que o azeite não falta para gerar luz, a luz de Deus nas nossas vidas. Nós continuaremos falando agora sobre as revelações de Daniel e as revelações do Apocalipse nos próximas aulas.